Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre estigma e não aceitação diagnóstica na área da saúde mental. Então, eu acho muito interessante como que as pessoas têm dificuldade de aceitar diagnóstico de saúde mental. Se a gente chegar no médico e o médico dizer, você está diabético, você aceita bem. Se você dizer, você está com um problema de tireoide, você vai lá, faz o tratamento corretamente, né? Você precisa usar óculos, você vai lá, né? Você pode não gostar. Claro, né? A gente não gosta muito de ter que fazer qualquer tipo de tratamento. Ok, né? Mas vamos combinar que hoje em dia é muito difícil alguém que não precise tomar nenhum medicamento para nenhuma doença. Mesmo quando a gente não tem uma doença tipo crônica, ocasionalmente a gente tem uma infecção, né, que necessita ser tratada. Ou algum outro problema qualquer, às vezes uma alergia, também precisa de um medicamento. Então, assim, a gente ocasionalmente vai precisar. Para alguns casos, será uma medicação mais efetiva, porque é uma doença crônica, né? Mas todo mundo vê tudo isso com normalidade. Se for ao cardiologista, ele fala, você tem um probleminha no coração, você vai ter que tomar esse medicamento aqui toda a tua vida. Você pode chatear, falar, poxa, tal, vou depender do remédio, mas você vai lá e toma, né? Por que que com a saúde mental é diferente? Né? Porque não se constata concretamente, não está lá no exame, não vem escrito no exame qual é o diagnóstico que você tem, é uma modalidade um pouco diferente, né? Na maioria dos casos, o exame é só clínico. O que quer dizer isso? A habilidade do profissional em levantar todas as características, todos os sintomas, para poder definir qual é o diagnóstico. Eu confesso que é um processo mais difícil, que é e muito importante que a gente tenha bons profissionais. É verdade, né? Porém, a gente sabe que é fato. Se você está na mão de um bom profissional que está avaliando todas as situações, né? Todos os fatores intervenientes nos teus sintomas, ele vai conseguir chegar muito perto do diagnóstico apropriado, se não acertar pontualmente. O que é importante é que a gente tenha um pouco mais de consciência de que é um problema como outro qualquer. São doenças? São muitas delas. Só que podem ser tratadas, como todas as outras doenças que a gente tem. Então, por que esse estigma? Né? Por que essa dificuldade de a gente ficar dando murro na ponta da faca? Então, assim, eu gostaria que a gente pensasse sobre. Mesmo quando você fala, eu tenho ansiedade. Ok, trata a sua ansiedade. Não é um problema tão complicado. Você vai aprender a reconhecer, aprender a lidar com essa ansiedade. Existem alguns casos que é necessário medicamento? Existe, tá? Tome o seu medicamento, cuide corretamente, faça psicoterapia, porque na verdade é a psicoterapia que vai te dar as ferramentas para que você lide com esse problema. Após a medicação, você vai aprender a lidar com isso. E muitos dos casos são assim: você até usa um medicamento temporariamente, enquanto você está numa fase mais aguda, para te ajudar a equilibrar mais rápida e efetivamente. E muitos dos casos você vai aprendendo, você vai se adaptando a novos comportamentos, a novas atitudes, que é um aprendizado. E isso vai melhorar a sua vida. Existem aqueles transtornos que a gente considera são para toda a vida? Existem. Mas mesmo assim, a psicoterapia vai te ajudar muito. Por exemplo, no transtorno de humor bipolar, existem oscilações. Ora você está com o humor um pouco acima, ora um pouco abaixo.
Quando você vai fazendo a terapia constante e frequentemente, você vai aprendendo a se conhecer. E quanto mais você se conhece, mais você aprende a dominar, a controlar e a se manter estável, né? Então, assim, a medicação é necessária, por exemplo, no transtorno bipolar ad eterno? É. Mas as oscilações vão acontecer muito menos. Muitas vezes quase imperceptível. Talvez seja perceptível para você e muitas vezes os outros nem percebem, porque você já consegue estar no controle. Então, vai ter uma medicação, vai ter o teu tratamento psicoterápico e você vai lidar melhor com tudo isso e viver melhor, né? Então, gente, não tem motivo para essa dificuldade de aceitação do tratamento. Porque quanto mais você demora a aceitar, mais você está prorrogando aquele estado que não é positivo. A gente sabe que uma doença mental, um transtorno de qualquer espécie, ele afeta a tua vida, ele afeta as tuas emoções, ele afeta a tua produtividade, ele afeta seus relacionamentos, ele afeta. Quando tratado, tudo isso vai diminuindo, 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 até entrar numa linha de estabilidade. Estabilidade quer dizer uma linha retinha? Não, né? Você vai continuar tendo algumas oscilações, mais oscilações que todo mundo tem. Oscilações que podem ser administradas. Se a sua oscilação for um pouco maior, você vai reconhecer e buscar ajuda mais imediata. Vamos supor, o seu psiquiatra está marcado em novembro, mas você, por algum fator interno ou externo, deu uma desequilibrada. Você liga, antecipa a sua consulta, de repente o psiquiatra pode até mexer na tua medicação e depois tudo vai retomando ao normal. Então, isso é viver bem. Da mesma forma, se num determinado momento eu não estiver enxergando bem com o meu óculos, eu vou antecipar o meu oftalmologista, vou falar para ele, está acontecendo alguma coisa. Ele vai reavaliar e, se for o caso, vai mudar meu grau, vai me pedir um exame, né? É assim que funciona. Então, nós somos seres em movimento. Como seres em movimento vivos, a gente vai ter alterações. Vamos lidar melhor com essas alterações. Não é nenhum bicho de sete cabeças. E quando a gente olha para tudo isso com uma certa tranquilidade, sabendo que faz parte do nosso processo de vida e que a medicina, a psicologia, a psiquiatria existem para dar-nos instrumentos para que a gente possa viver melhor. Vamos usá-los? Se você achou que o vídeo foi importante para você, me ajude a divulgar, tá certo? Silvia Calógeras, psicólogo cognitivo comportamental. Beijo!